Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Já vou começar deixando claro para vocês que a intenção nossa era fazermos hoje uma live, uma transmissão ao vivo. Isso seria interessante porque a gente poderia estar tendo uma interação melhor, onde vocês poderiam fazer perguntas e, na medida do possível, eu estaria respondendo de imediato. Mas isso não tem problema, por quê? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários e numa próxima live eu já faria daí o esclarecimento daquilo que for a pergunta, ou que eu não souber, lógico, eu vou pesquisar, com a certeza de que nós vamos estar transmitindo aquilo que é o Sagrado Magistério da Igreja, a Sagrada Tradição. Nós não vamos fazer uma live e falar a nossa opinião, mas aquilo que diz a Santa Mãe Igreja. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós colocamos todos a nossa conversa de hoje nas mãos da Santíssima Virgem, que ela possa apresentar tudo ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, de forma que tudo seja agradável a Deus e para a maior glória do nome dele, para a salvação das almas e para o bem da Igreja. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema de hoje é procurar pensar um pouco e meditar um pouco sobre o purgatório, E não é purgatório, é purga, de purgar, um lugar onde nós vamos se purificar. E existe muita controvérsia, existe muita gente que diz o contrário daquilo que diz a Santa Igreja, a Sagrada Tradição com letra maiúscula, porque ela vem dos apóstolos ao longo de 2000 anos e também é confirmada pelas Sagradas Escrituras. E aí alguém vai falar, mas aonde é essa história aí de purgatório? Isso é invenção dos católicos, Mostra na Bíblia a palavra purgatório. Realmente não tem em nenhum lugar designado a palavra purgatório. Assim como também não tem na Bíblia, em nenhum lugar, a palavra Santíssima Trindade. E não é nada difícil a gente entender que a Santíssima Trindade seja uma realidade, Pela própria palavra nós vamos encontrar isso de diversas formas em diversas passagens. E também tem o fato de que todas aquelas religiões que vieram depois da Igreja Católica, depois de 1500, aceitam a realidade da Santíssima Trindade, embora não apareça a palavra Santíssima Trindade na Bíblia. Então, e onde que tem na Bíblia a palavra purgatório? Não é difícil a gente provar isso pelas Escrituras, inclusive citando o Antigo Testamento. Essa é uma doutrina dos apóstolos e é também uma realidade referente a Deus que já se aparecia no Antigo Testamento. A gente pode ver Jesus Cristo nos Santos Evangelhos, falando a respeito disso. Então o que fica claro é o seguinte, existe sim o céu como recompensa aos justos, o inferno como recompensa ou a paga das escolhas que são diferentes daquela que seja a vontade de Deus e a escolha das pessoas. Não é que Deus manda alguém para o inferno, ele diz como é que chega no céu e diz como é que não chega no céu ou o que pode acontecer com quem não cumprir a vontade de Deus. A escolha de ir para o céu ou para o inferno é de cada um, Mas é também notório o seguinte, para se estar na presença de Deus é necessário uma santidade e assim, uma perfeita santidade, E a gente sabe que muitas pessoas ao longo da vida vão procurar viver, como nós estamos buscando viver o quanto possível, contando com a graça de Deus, viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com o que a Igreja nos ensina, as verdades da nossa fé, mas que nem por isso nós vamos conseguir chegar com perfeição de santidade no fim da vida. E por que isso tem que acontecer? A palavra de Deus, e fica claro agora no texto que nós vamos citar, é necessário que a pessoa esteja purificada para se colocar na presença de Deus. Nada que não seja santo, nada que seja impuro pode estar na presença de Deus. E onde nós vamos ver isso? Apocalipse 21, 27, versículo 27, capítulo 21, versículo 27. Que nada de impuro entra no céu. Aí, entre aspas, o texto na Bíblia. Nela, nada de impuro, profano poderá entrar. Nela onde? Na cidade eterna, na Jerusalém eterna, onde Deus habita. Ou seja, nada de impuro pode se apresentar diante de Deus.
E o autor da carta aos Hebreus confirma isso no capítulo 12, 14, procurar, abre aspas, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Ninguém. Né? Tem que estar em santidade para poder ver a Deus. E aqui eu estou dizendo que é o autor da carta aos Hebreus, porque antigamente se tinha o costume de dizer que a carta aos Hebreus era de Paulo. Só que não existe nenhuma citação na carta onde Paulo faça uma referência, onde ele faça uma saudação, uma bênção ou uma bênção no final da carta. Né? Então não existe essa determinação de que a carta aos Hebreus tenha sido de Paulo. Pode ter sido de um discípulo dele, alguém muito próximo, porque o estilo literário é muito parecido com o de Paulo. Né? E, então por isso que se diz que a carta de Paulo, não, a carta, o autor da carta aos Hebreus, que a igreja não tem como definir quem seja. Tá? Então vamos lá, pensar o seguinte: se a pessoa viveu honestamente uma vida inteira diante de Deus e procurou fazer a vontade perfeita de Deus, a santa vontade de Deus, e se não alcançou essa perfeição, como nos ordena Jesus. E onde que Jesus deixa isso claro? Nas bem-aventuranças, tá? Mas ainda que essa pessoa não tenha conseguido a perfeição da santidade, Deus não vai deixar de levar em conta o fato da luta, da busca da pessoa pela santidade, né? E na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 13, ela nos diz: a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Deus é misericordioso, isso o texto bíblico é esse: a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Deus que é misericordioso, né, ele quer que todos se salvem. Só que para isso é necessário estar purificado. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 48, ele vai afirmar: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então veja, se ninguém que esteja puro, ninguém que não esteja purificado pode estar na presença de Deus. E Jesus manda que nós sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. Fica claro que se não tiver perfeito não entra no céu, mas significa que necessariamente vá ser castigado com o castigo eterno ou com o purgatório? Obviamente que não. Né? E ainda tem a passagem de Jesus falando o seguinte, que, desculpe eu estar olhando para baixo, mas eu estou procurando o texto. Se é só os puros que verão a Deus, né? E sabemos que nem todos chegam numa perfeição de santidade para poder entrar direto na glória de Deus. Da onde que se conclui, então, que a gente passe por uma purificação? Isso a igreja tem claro em 2000 anos. Tá? Então vamos começar por Jesus, capítulo 12, Mateus 12, 32. Ele vai afirmar o seguinte, abre aspas: todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Algumas traduções vai dizer no mundo futuro, no mundo vindouro. Então, assim, numa outra situação, num futuro. Se ele está falando que a pessoa que ofendeu, que pecou contra o Espírito Santo, não possa receber perdão nem no século futuro, significa, ou no mundo vindouro, significa que existe uma possibilidade vindoura de perdão para quem não tenha pecado contra o Espírito Santo. Essa pessoa pode alcançar perdão. E vamos aí para a gente poder entender. Se falar contra o Filho do Homem, poderá ser perdoado, ainda que no século vindouro. Essa possibilidade de perdão se dará aonde? Porque não é no inferno. Se ela pecou contra o irmão e ela morreu e não tem mais perdão porque ela pecou contra o irmão, e ela vai para o inferno, do inferno ela não sai mais. Então não pode ser no inferno. E também não será no céu, porque para entrar no céu ele teria que estar perdoado. Certo? Então, o que fica claro é isso. Existe uma possibilidade futura
de perdão. E ninguém está falando aqui de pecado mortal. Porque o pecado mortal, os pecados mortais, né, ou pecados graves, como gostam de dizer hoje em dia, que não se usa mais dizer pecado mortal, é mortal por quê? Porque é escolher a morte da minha alma nesta vida, e se eu não procurar através dos sacramentos, contando com a graça de Deus, o perdão de Deus, eu vou continuar até o ponto de me condenar, porque eu escolhi não fazer a vontade de Deus. Então existe esse local, e veja, quando a gente fala o lugar, não é um lugar físico, mas é um lugar onde a nossa alma passa por um processo purificador. E processo de purificação pelo fogo. Tá? Algumas pessoas, principalmente quem não aceita a doutrina do purgatório, costumam dizer o seguinte, mas isso que Jesus falou era uma parábola, né? Em Mateus 12:32, Jesus não está falando em parábola. É dito de forma clara que o pecado não será perdoado nem neste mundo, nem no futuro. Então não tem parábola nisso. Jesus está sendo muito claro, né? Mas ainda que isso aí fosse uma parábola, o que acontece? É costume do povo hebreu, e na Bíblia está cheio de parábola, eles usarem essa maneira de dizer as coisas. Essa palavra... no hebraico, parábola é massali, que indica um conto para mostrar algo que seja verdade, que seja verossímil. Tá? Então eu uso um conto para dizer a respeito daquilo que é a verdade, daquilo que é para ser entendido. Né? Naquele tempo eles não costumavam dizer, vou desenhar para você entender, mas seria alguma coisa próxima disso, no sentido de que ele está usando comparações, usando contar de forma que, se você não quiser entender com profundidade espiritual, pela comparação, pela aproximação das histórias, você é capaz de chegar à compreensão daquilo que está sendo passado e tentando ensinar como é que se chega no céu. No Antigo Testamento, o profeta Isaías diz uma profecia sobre o julgamento, no capítulo 24, versículos 21 e 22. Ele diz o seguinte, e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados, em algumas traduções, e serão julgados, depois de muitos anos. A gente sabe que isso acontece quando Jesus desce à mansão dos mortos e vai buscar aqueles que morreram na esperança de salvação, embora não tivessem em santidade perfeita para entrar na presença de Deus. Mas Jesus vai redimi-los, né? E então, em Mateus 18:34 é o seguinte, o Senhor, nós vamos ver, né, Jesus dizendo, e o Senhor, encolerizado, entregou-os aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então veja, é assim que Deus vai tratar. Né? Ele está falando de uma cobrança, de um pagamento, de uma dívida que nós tenhamos por não perdoarmos o irmão de todo o coração. Então, existe uma dívida e ela tem que ser paga. Né? E essa dívida vai ser paga de que jeito? Com a detenção em um cárcere, lugar de purgar, lugar de pagar, de quitar contas, tá? E seriam justamente os pecados não graves, não mortais, os pecados que não são contra os 10 mandamentos e que precisam ser reparados. Não dá para ficar sem a paga dessa dívida, né? O que entender quando São Pedro vai dizer na 1 Pedro 3, 18 e 19? Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Então, houve uma salvação para quem estivesse em rebeldia, em pecado, com certeza não seriam os pecados mortais, né? E que
Jesus foi lá resgatar essas pessoas. Ele foi pagar esta dívida, porque o sangue de Cristo, ele vai ecoar, ele vai redimir na história. Por isso que mesmo os que tinham vindo antes de Cristo tinham pecados a ser quitados, né? Jesus vai lá e resgata, né, da mansão dos mortos. E esse estado de encarceramento, de prisão, para que os pecados sejam purificados, é necessário para que as pessoas então possam estar purificadas, santificadas e ver Deus face a face. Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Olha o que Jesus fala. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então veja, eu não vou sair dali enquanto eu não quitar a dívida, né? Agora, se você for pensar na situação de hoje, está falando de uma situação hoje, presença cotidiana, mas no momento atual, e como é que se eu estiver preso eu vou pagar a dívida? Se eu estiver detido por uma dívida, como é que eu vou pagar a dívida se eu estou preso? Tá? Então fica clara a doutrina do purgatório nas Escrituras e confirma o que a Sagrada Tradição sempre diz. Por quê? O Papa Francisco vai dizer o seguinte: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura formam uma unidade indissolúvel. Então veja, o que a Sagrada Tradição dos Apóstolos, Sagrada Tradição sempre com letra maiúscula, tá? A Sagrada Tradição dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Nós não convivemos com Jesus, eles sim. Então eles têm autoridade, experiência e poder dado por Jesus a eles para poder ensinar. E isso eles nos ensinaram. Nós recebemos dos apóstolos os ensinos. Então, se a tradição e as escrituras formam uma unidade indissolúvel, não dá para a gente desdizer o que está na Bíblia ou desconsiderar o que está na Sagrada Tradição, porque uma vem da outra. E antes que existisse a Bíblia como nós a conhecemos hoje, existiam só os textos do Antigo Testamento judaico, e o Novo Testamento inteiro ele foi composto justamente pelos apóstolos, né? Pelos evangelistas, por aqueles que conviveram com Jesus ou foram chamados por Jesus para poder testemunhar o fato, a verdade da ressurreição. Então, olha o que a gente vai encontrar São Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15. A obra de cada um aparecerá. O dia, no caso o dia do julgamento, ele está falando, irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Que fogo? O fogo purificador que nós vamos ter que passar no purgatório. O fogo da purga, o fogo da purificação. E olha que gozado, né? Se ele diz, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo, esse fogo tem que necessariamente fazer essa purificação, né? E aí sim a pessoa consegue entrar na presença de Deus. Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte: o purgatório é mais um ato deliberado da infinita misericórdia de Deus em vista da salvação das almas. E não é difícil a gente entender isso quando a gente sabe e entende que ele não poupou o próprio filho dele pela nossa salvação. Então não vai ser por causa de uma impaciência, uma teimosia, uma imperfeição, não estou falando de pecado, mas por causa de uma imperfeição que a pessoa não consiga se corrigir, que ela vai ser lançada no fogo do inferno. Ah, mas não existe diferença pecado leve, pecado pesado. Pecado é pecado. Uhum. O que é mais pecado? Você matar alguém ou você discutir com alguém? O que é mais grave? Né? Você cometer um ato que prejudique a pessoa pro resto da vida e afaste ela da salvação,
ou uma discordância que possa levar a pessoa a ter uma antipatia por você, ou você pela pessoa, e que de repente não ficou bem resolvida. Não existe diferença nisso? Então tá, eu acho que quem rouba, por exemplo, mas a pessoa roubou uma fruta no pé do vizinho, na chácara do vizinho, no quintal do vizinho. Mas o cara roubou bilhões, de um país inteiro, ou se acontecer de repente. Ou se ele roubou muito dinheiro numa firma, prejudicando as pessoas, roubou o dinheiro de alguém, a herança de alguém. Tem diferença, lógico que tem. E de repente, não falar que não tem diferença pode ser um pouco de incoerência, no sentido de que Deus quer a salvação de todos. Deus quer a salvação de todos. Então vamos voltar lá no apóstolo Paulo, na 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículos 16 e 18. Ele vai falar da família do Onesíforo. Ele tinha morrido, e São Paulo primeiro se dirige à família, e depois ele se dirige ele reza pela família, pelo conforto da família, e depois ele dirige a oração ao Onesíforo que morreu. Mas sim, por que ele estaria rezando? Se o cara já morreu, não serve para nada, morreu, não tem mais jeito, não tem mais possibilidade de ganho de graça, estando ele morto. Olha como é que acontece aqui. Ele diz assim: o Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes, melhor que ninguém, quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Então veja, ele dirige a oração primeiro pela a família, pedindo conforto, da graça de Deus à família, e depois ele dirige a oração pedindo pela alma de Onesíforo. É Onesíforo, é isso mesmo. Agora veja, se não adianta dirigir oração aos mortos, então por que ele fez esse tipo de coisa? Por que ele fez essa oração? Por que ele estaria pedindo pela alma dele para que ele encontre misericórdia? O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Já tem ou não tem? Não adianta mais rezar. E no caso ele está dirigindo uma oração. Então, você vai perceber que é absolutamente comum na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, dirigir oração aos mortos. O que acontece hoje é que por nós o sangue de Cristo é derramado pela nossa purificação. E lá no Antigo Testamento, não era o sangue de Cristo que foi derramado, embora ele seja eloquente o suficiente para ir resgatar, e foi eloquente para resgatar essas pessoas. Mas no Antigo Testamento eles tinham um rito de purificação, que é o Kippur, que lá é um termo hebraico que está lá em Levíticos 4, capítulo 4, versículo 5. E ele designa um sacrifício expiatório que os judeus faziam para a purificação dos pecados. E eles faziam a purificação desses pecados para quem? Para os vivos, através da oferta dos animais. Mas em Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 46, eles fazem uma oferta dessa pelos mortos. Eles tinham pecado antes de morrer e não tinham se purificado desse pecado, e no entanto, deixa eu ver o nome, é Judas, ele vai fazer dirigir oração e fazer sacrifício expiatório pelos que tinham morrido. Então vamos lá. Versículo 2 Macabeus 12, versículo 42. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo de todo o pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição, pois ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas,
se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então veja, isso está lá no livro do Antigo Testamento, segundo Macabeus. Aí pode ser que alguém já vá falar: mas o livro de Macabeus é apócrifo, né? Não tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Nós somos acusados constantemente de diversas coisas. Inclusive, eu já escutei isso de um monte de gente, inclusive pessoas que vieram pedir informação e eram protestantes, que disseram o seguinte: não, mas a Bíblia Católica acrescentou livros na Bíblia. Nananina, não acrescentou nada. Né? E aí o que acontece? Eu vou tentar explicar rapidamente, que isso seria talvez uma outra formação, uma outra partilha. Então vamos lá, a Igreja Católica acrescentou 7 livros na Bíblia, porque os protestantes hoje falam como se a Bíblia fosse da propriedade deles, ou de organização deles, eles tivessem a Bíblia na mão desde sempre, e que a Igreja pegou a Bíblia e deturpou. Vamos brincar de lembrar do passado. Façamos memória de que os apóstolos vieram até 1500 trazendo a Sagrada Tradição com o Sagrado Magistério e compuseram as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento completo, com os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e tudo mais, né? E o Apocalipse de São João. E isso era católico porque os primeiros cristãos eram católicos, eram judeus que se converteram ao catolicismo ou pagãos que se converteram ao catolicismo, como por exemplo São Lucas. Então, não tinha outra religião. 1500 anos depois aparecem os protestantes, e daí que começa a divisão e a alegação de que o que está aí não é certo e deveria ser diferente. Eu vou tentar ser breve, tá? Porque é uma longa história que aconteceu em 1000 e tantos anos, 2000 anos praticamente, né? Mas assim, essa mudança de pensamento ou de afirmações infundadas acontece de 1500 para cá. Então, o que acontece? Quando, depois de 1500 anos, um padre dominicano, católico, resolve protestar contra a igreja, ele faz 95 teses, fixa na porta lá da igreja dele, na Alemanha, e a igreja tenta que ele se reaproxime e fala: mas espera, você conhece a verdade. E ainda assim eles não conseguem que ele que ele volte à comunhão, que ele se arrependa e volte à comunhão. Então a igreja declara que ele está ex-comunhão, ele está fora da comunhão. Ele não quer estar em comunhão conosco. Então a igreja declara a excomunhão dele por opção. Né? E não há muito tempo atrás, alguns anos atrás, a gente viu um bispo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas um bispo, se eu não me engano, indiano, da Indonésia, algum país assim, e ele começou a agir diferente do que a igreja ensina. Foi proposto para ele um afastamento, para que ele pudesse rever as posturas, e ele acabou se casando com uma indonésia, e depois ele passou pela proposta de reconversão ou de conversão, para poder assumir as verdades da fé de sempre, que a igreja prega, que não são dela, são de Deus, e mesmo assim ele escolheu continuar fazendo o que ele fazia e ficar com a esposa que ele arrumou, sendo que o celibato pro clero na Igreja Católica é sabido que existe, né? E ninguém entra para o seminário para ser padre, chega a bispo sem saber dessas realidades, né? Então vamos lá, o que aconteceu? Quando foi no ano 100 depois de Cristo, tá? Os judeus, os rabinos judeus, tiveram um concílio em Jâmnia, onde eles resolveram definir quais seriam os cânones que eles iriam usar como escritura para eles. Eles não consideram o Novo Testamento, eles não têm Bíblia, eles têm o Antigo Testamento, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e os demais livros. Aí o que acontece? Eles se reuniram e decidiram o que deveria compor o cânon deles ou não. E nesta decisão, nesse concílio dos rabinos judeus, eles fizeram o seguinte:
eles tiraram alguns livros, e os motivos são mais políticos do que religiosos, mas eles tiraram os livros que eles entenderam que eram apócrifos ou não deveriam fazer parte da Sagrada Escritura. E aí entra um detalhe interessante. Eles fizeram essa nova composição tirando 7 livros. E os apóstolos usavam e usaram, né, durante todo o tempo de vida deles aqui na Terra, uma versão que era conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70. Na verdade, 72. Porque aconteceu assim, Alexandre o Grande queria, na biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca, né, que existiu, ele queria que tivesse assim todos os livros. E a língua falada na época era o grego. Né? Então ele chamou 6 sábios das 12 tribos de Judá, que dá 72, né? E pediu que fizesse a tradução dos textos da Bíblia judaica, né, dos escritos judeus, dos hebreus, para o grego, para que ele tivesse isso na biblioteca em Alexandria. E foi feito. Então essa versão é chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70. E olha que detalhe, isso aconteceu do século 3 ao século 1 antes de Cristo. 100 anos depois de Cristo, que os rabinos judeus fizeram, isso foi Alexandre o Grande, tá? Que foi imperador lá de Alexandria. 100 anos depois de Cristo, os judeus definiram outro cânon para eles, subtraindo 7 livros. Eu vou até citar já os 7 livros para que eu não esqueça depois. Então, do Antigo Testamento foram tirados quais os livros nessa versão dos hebreus 100 anos depois de Cristo? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e mais alguns textos do livro de Esther e Daniel. Então, o que acontece? Eles retiraram esses livros. Quando Martinho Lutero, padre católico, que resolveu protestar em 1500, ou seja, 1400 anos depois da escolha dos livros que os judeus escolheram como cânon para ser o cânon das suas escrituras, ele pegou esta versão para fazer a tradução da Bíblia e pôr a Bíblia na mão de todo mundo, e cada um siga o que quiser, e só a Bíblia, sola Escritura. Não existe em nenhum lugar na Bíblia dizendo que é para você seguir só a Escritura, mas ele afirmava isso, e isso perdura até hoje. Então veja, nem o Martinho Lutero tirou. O que acontecia é que mesmo na Bíblia protestante, eles tinham esses livros que foram subtraídos depois como um anexo, e com o tempo tiraram inclusive esse anexo para que não tivesse citação desses livros no compêndio, na composição daquilo que eles usam hoje como Bíblia. Não foi o Lutero que tirou, mas ele escolheu essa versão diferente, né, daquela que os apóstolos usavam. Isso fica claro, não vai dar para fazer isso hoje, mas isso fica claro, a gente tem como ver citações desses livros do Antigo Testamento que nós vamos achar na nossa Bíblia, e eles não acham porque na versão deles não tem esses livros, tá bom? Os apóstolos citando passagens do Antigo Testamento que estão nesses livros que foram subtraídos posteriormente, tá bom? Mas é interessante você notar uma coisa, que embora hoje os protestantes aleguem que a igreja acrescentou livro, que a Bíblia é alterada, é adulterada, nós estamos na garantia de que nós usamos a Bíblia dos apóstolos, a composição bíblica dos apóstolos, né? E o que os apóstolos fizeram, eles aceitam o Novo Testamento, tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia católica, é exatamente igual. Existem traduções que foram adaptadas, traduções revisadas, né? Que foram revisadas para subtrair termos ou mudar termos, que mudam muitas vezes a realidade dos fatos, ou pelo menos o sentido profundo do fato. Então, não que seja uma adulteração que vá, mas existem mudanças e revisão, como eles dizem, que mudaram os termos usados, tá? Então, isso não foi feito pelos católicos, né? E não estou falando isso para incendiar nenhuma questão com os protestantes. São fatos que fazem parte da história, né? E tantas outras interpretações que durante 1500 anos não se teve dúvida, hoje nós somos questionados como se nós fôssemos farsantes
e adulterando a palavra sagrada de Deus, ou a Igreja Católica fosse a grande errada, e certos são aqueles que estão mudando aquilo que os apóstolos disseram. A partir da ideia de um monge dominicano que veio lá 1500 anos depois. Então, isso é para que a gente saiba. A realidade do purgatório é um fato espiritual, não é um local físico, embora a gente vá passar por purificação nesse local, exista um fogo purificador ali, mas não é um local físico, é um estado da alma. Né? Então é por isso que é difícil a gente dizer, tantos anos de purgatório. A gente sabe que é um período, um tempo, né? Mas que a alma necessariamente vai passar por ele para poder estar diante de Deus. A realidade daqueles que estão na plenitude da graça, morrem em estado de graça plena e estão na presença de Deus, é justamente aquele que se esforçou e, contando com a graça, conseguiu chegar na perfeição da santidade que Jesus propõe no Evangelho. Né? Infelizmente, muitos de nós não vamos chegar nessa perfeição, mas nós temos a possibilidade da salvação. E uma coisa que é importante dizer, é uma tradição, sagrada tradição, né, que vem dos apóstolos, rezar pelas almas daqueles que faleceram e que possam eventualmente estar no purgatório. Nós não sabemos quem, porque não nos cabe julgar, mas essas pessoas estão neste estado de purificação da alma, nesta purga, neste fogo purificador, para poderem adentrar na presença de Deus. E lá eles não podem rezar por eles. Mas dali só entra no céu. Não tem ninguém no purgatório, do purgatório agora no inferno. Foi para o inferno. Então, é da tradição dos apóstolos e da igreja de 2000 anos, nós dirigirmos a Deus orações pelas almas daqueles que estão se purificando, aguardando poder estar na presença de Deus em plenitude. Você imagina que se a sua oração liberta alguém dessa purga, desse purgatório, né? E essa pessoa entra na presença de Deus, com certeza ela vai estar intercedendo por você na presença de Deus. Né? Nós não sabemos quem é. O que existe na igreja hoje, que é muito importante, a grande maioria das pessoas não sabe, é que quando você reza pelas almas do purgatório, claro, eu rezo pelos falecidos da minha família, se estiverem no purgatório, para que sejam alcancem a graça de Deus. Mas não necessariamente a minha oração dirigida vá definir, olha, essa oração eu estou fazendo pela minha avó que faleceu e eu quero que ela saia do purgatório, se ela estiver aí, Jesus, então eu estou dirigindo as orações para ela. A gente ora pelas almas do purgatório e o que a igreja nos ensina é que a Santíssima Virgem vai, com a concessão de Deus, porque ela não é deusa, tá? Com a concessão de Deus, ela vai administrando as graças dessas orações, alcançando graças dessas áreas alcançadas pelas nossas orações, ela vai administrando as almas para que possam ser libertas do purgatório para estar na presença de Deus. Então não é que Nossa Senhora vai libertar, ela tem essa incumbência, assim como ela foi incumbida de trazer a salvação a nós. Não teve outra. Ninguém mais trouxe a salvação ao mundo senão a Virgem Maria. Né? Então, as nossas orações das almas que estão no purgatório são, sim, de grande proveito, tanto para elas quanto para a gente. Né? Porque elas, estando livres do purgatório, libertas desse estado da alma, elas vão estar na presença de Deus e com certeza vão se lembrar de dirigir orações a Deus por nós, pela nossa fidelidade e santificação. Na oitava de finados, ou seja, do dia de finados, 8 dias depois, o que a igreja concede é que nós possamos fazer orações específicas. Então, se nesse período você está em estado de graça, no dia seguinte, no dia do finados, no dia seguinte, você pode oferecer cada dia por uma alma específica. Então você vai até, se você puder, ir até a sepultura da pessoa por quem você vai rezar, dirigir orações a Deus por aquelas almas, e sempre com essas implicações. Estar em estado de graça, participar da Eucaristia neste dia, e ao final fazer as orações que são indicadas que a gente faça pela Igreja e pelo Papa, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pelo Santo Padre e pela Santa Igreja, pelo clero, né, e pela Santa Igreja no geral. Então, essa oração específica no dia de finados e 8 dias após, ela alcança o sufrágio, ou seja, ela alcança a libertação, a graça libertadora
para essas almas que estejam no purgatório, nós podemos oferecer por pessoas específicas. Aí sim, a igreja concede isso. Mas quem que é a igreja para definir isso? Quando Jesus entrega a chave da igreja para Pedro, que não foi uma chave física, mas a autoridade, ele diz: tudo o que ligares no céu, ligarás na terra. E o que desligares no céu, será desligado na terra. Então a gente vê aí que a igreja tem sim autoridade. E olha como é sério. Na hora que Jesus institui o ministério do sacerdócio, ele faz isso na Quinta-feira Santa, mas depois ele vai ressuscitar e ele vai dizer aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Né? Então, a gente sabe que o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, apaga os nossos pecados, e então a gente confia nessa verdade da nossa fé, e por isso a gente se confessa frequentemente. Né? Seria interessante que vocês procurassem na internet e estudassem, né, lessem também os mandamentos da igreja. Tá? São 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja que o Senhor deixou na terra como meio de salvação. E esses meios são os sacramentos. Tá? E aí existem normas que a igreja coloca, como confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição e comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Porque sem confissão, estando em estado de graça, não se pode comungar. Então, que a gente entenda a grandeza desse favor, dessa misericórdia do Senhor por nós e nos permita usufruir das graças que Ele nos concede pela Santa Mãe Igreja. Ficou cansativo, longo, não sei se vocês entenderam, mas dúvida que vocês tenham, vocês podem estar mandando pelo comentário, que daí a gente vai estar vendo para responder numa próxima live. E aí a gente vai ter 2 momentos. O momento onde nós vamos responder as perguntas dessa live e entrar num próximo assunto. Agradecer a presença de vocês, pedir que, se de alguma forma foi útil para vocês essa live, esse ensino da igreja, vocês glorifiquem a Deus por isso, agradeçam a Deus por nos ter feito católicos e podendo estar divulgando isso a outras pessoas. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode deixar o seu gostei ou não gostei aí. E, estando inscrito, você faz a escolha de receber, quando a gente tiver coisas que vão ser colocadas no canal, você vai receber notificações. Muito obrigado pela paciência e pela companhia até agora. Peçamos então a Deus a sua bênção. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da doce Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e dos nossos santos de devoção, venham sobre nós a proteção, a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.